Na história da humanidade, sempre o observamos nas chamadas civilizações antigas, o quanto os religiosos se misturavam ao poder administrativo e político vigente das suas épocas. E por causa disso, víamos os representantes das religiões se perderem e essas religiões perderem força ao longo do tempo, inclusive com algumas simplesmente desaparecendo. Mas progredimos, evoluímos, o tempo passou. Infelizmente, continuamos a ver representantes de religiões se misturando com as questões públicas, na política, na administração, na legislação e mesmo no judiciário. O religioso, como um cidadão, não apenas do mundo, mas do seu país, obviamente, ele pode participar da vida pública, mas precisa entender que não deve misturar a religião, a doutrina religiosa, com as questões meramente humanas. Por isso que nós espíritas não pensamos, por exemplo, em formar no Congresso Nacional uma bancada espírita, ou seja, uma bancada formada por deputados e senadores que professem, que sejam adeptos do espiritismo. Porque sabemos muito bem que não se deve misturar o joio com o trigo. Mas é claro que na vida pública, o espírita vai zelar pela sua conduta ética, honesta e solidária, mas não precisa defender o espiritismo ou trazer privilégios para as instituições espíritas. Nós estamos assistindo no Brasil uma onda legislativa de proclamar o Dia do Espiritismo, o dia de homenagem ao médium Francisco Cândido Xavier, o Dia do Espírita e assim por diante. Nós compreendemos perfeitamente que aqueles que estão à frente desses projetos de lei estão fazendo isso de muita boa fé. Mas também entendemos que nem o espiritismo, nem o movimento espírita precisam disso. Nós temos que estar, na verdade, distantes dessas homenagens, desses dias especiais decretados por lei. O espiritismo prescinde dessas coisas. E também entendemos que se vamos exercer a direção de uma instituição espírita, se vamos exercer a faculdade mediúnica na recepção das mensagens dos desencarnados, tudo isso deve ser feito gratuitamente, porque o espiritismo condena qualquer tipo de remuneração. Por isso, todos somos voluntários nas instituições espíritas. Não somos remunerados, justamente para não corrermos o risco do chamado profissionalismo religioso, ou seja, viver da doutrina religiosa. Isso não existe no movimento espírita, justamente porque esse é um dos princípios do espiritismo. A todos que são de outras religiões, tomem cuidado. O profissionalismo religioso pode desvirtuar não apenas a pessoa, mas a própria religião. E nós espíritas precisamos tomar cuidado com isso, porque se o espiritismo proclama a liberdade de pensamento,
o Espiritismo tem princípios muito bem estabelecidos e não nos compete querer adaptar esses princípios às nossas conveniências pessoais. Por isso, então, que no movimento espírita não existe a figura do profissionalismo religioso.